Vamos lá. Vamos lá, gente. Desculpe aí o atraso, mas graças à nossa maravilhosa internet brasileira, tivemos um probleminha aqui, ficamos fora do ar. Agradecemos muito a Anatel por isso. Anatel, joinha para vocês e a gente querendo colocar as coisas na nuvem, né, com a internet dessa. Chegamos. Vamos lá, gente. Essa porcaria aqui, ligou um sonzinho, tá fazendo a propaganda, pronto, voltamos. Gente, hoje aqui vou falar, nós vamos ouvir uma pessoa que dispensa apresentações para o pessoal dos DBAs mais antigos aqui, o Fábio Prado, tá? É um cara que eu não vou nem apresentar, porque o cara DBA, ele é instrutor, ele é um dos caras que mais contribui na comunidade de DBAs aqui no Brasil. Ele é um dos caras que mais contribui no DBA Brasil, tá? O nosso grupo que proporciona aqui a nossa troca de informação, a disseminação de conhecimentos que a gente tanto gosta, que a gente tanto prega. Tá? Então, sem mais delongas aqui, o Fábio vai falar, para variar, de uma coisa legalzinha aí, que é o Oracle na NASA, colocando sondas em satélites. Vamos lá, Fabião, é com você. Vamos lá. Legal, obrigado, Cotrim. Então vamos lá, pessoal. Vou começar a apresentação aqui. O tema de hoje, da minha apresentação aqui no Terça de Dados, eu vou falar sobre como interpretar um AWR Report, né, um relatório do AWR. A intenção não... Oi? Deixa eu só te interromper, atrapalhando, eu sou falador pra caramba. É o seguinte, hoje nós estamos comemorando o 10º Terça de Dados, que tem sido um sucesso desde que foi lançado, e você está sendo o 10º palestrante aqui no Terça de Dados. Tá? Obrigado a todo mundo que tem assistido, legal. Obrigado a quem tem prestigiado esse trabalho aqui, que a gente faz com tanto carinho aqui. Carinha ficou meio gay, mas tudo bem. Diversidade rules. Legal. Então vamos lá, pessoal. Então, a minha ideia aqui não é falar sobre todos os detalhes possíveis sobre o AWR Report, né? Por quê? Considerando, por exemplo, o tempo que eu levei na última turma, que eu dei há menos de 2 meses aí sobre Database e Performance Tuning, eu falei quase 3 horas sobre o AWR Report, né? Então a minha ideia aqui é falar no máximo 1 hora. Vou até pedir para o Cotrim controlar o tempo aí para a gente. Estou começando agora 9h10, né? Vou considerar o tempo de 9h10 até 10h10. Então a minha intenção é ficar 1 hora falando e tirando dúvidas. Eu não gosto muito, eu gosto de bastante aulas ou apresentações dinâmicas. Então se vocês verem aí, normalmente minhas últimas apresentações, tudo que eu faço, eu dou uma paradinha para conversar, né? Quando eu dou uma palestra num evento presencial, eu dou uma paradinha para o cara ir lá e perguntar. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, de cada 15, 20 minutos, aí eu vou dar uma pausinha, vou pedir para o Cotrim ver se tem alguma pergunta, para ficar um negócio mais dinâmico. Tá? E vou fazer um negócio bem diferente de tudo aí que vocês estão acostumados a ver. Não quero passar slide hoje, né? Vou fazer um negócio bem prático, nós vamos ver o report e vou descrever tudo que eu enxerguei no report. Vou começar falando das características dele. E também não vou fazer apresentação. Então hoje, quem quiser saber sobre mim, vem entrar lá no blog fabioprado.net. Quem não me conhece, quem está vendo pela primeira vez, ouviu falar do evento por intermédio de um amigo, então entra lá no www.fabioprado.net, na aba sobre. Aí vocês vão descobrir tudo sobre mim. Lá tem um pequeno resumo do que eu faço, né? Então, sou DBA, instrutor, Oracle Ace, tento compartilhar conhecimento da maior forma, dentro da minha disponibilidade. Eu compartilho conhecimentos no meu blog, em outros blogs, em outros sites, OTN, já participei muito mais. Hoje eu não consigo... teve uma época que eu escrevi artigos semanalmente, né, 1 vez por semana, compartilhava um monte de sites, blogs, mas depois aumentou minha responsabilidade no trabalho, tive 2 filhas, hoje em dia sobra pouco tempo para eu compartilhar tanto quanto eu gostaria, né? Mas eu continuo compartilhando e procuro escrever no mínimo 2 artigos no meu blog por mês e fazendo de vez em quando alguns eventos como esse. Então, pessoal, vamos abrir agora um AWR Report. Deixa eu abrir o errado, espera aí que eu vou abrir agora o relatório correto.
Tá aqui. Esse relatório que eu vou falar aqui para vocês, esse report, tá? Eu peguei de um aluno que eu dei nessa última turma aí de Database Performance Tuning. Foi uma turma telepresencial. Eu sempre peço para os alunos, tragam um report de vocês aqui para a gente ver na aula. Se ninguém me traz, eu leio um report meu, para poder explicar, para ensinar o cara a interpretar o relatório. Nessa turma, teve outro aluno que trouxe primeiro o report, então eu li o report dele, e esse daqui o aluno me mandou depois dessa aula. Eu falei, posso apresentar no terça de dados do DBA Brasil? Ele falou, pode. E aí eu comentei com o pessoal, eu também sou um dos organizadores, né, mas eu não decido nada, comentei com o pessoal, eles marcaram a data e falei, vamos ler isso lá no terça de dados. Esse ex-aluno, ele fez vários treinamentos comigo de Tuning, ele trabalhou numa empresa, numa consultoria, e esse report é de um cliente. Então, uma instituição financeira da consultoria que ele trabalhava, eu acho que ele está em outra agora, pelo que eu lembro aqui da história. E era uma instituição financeira que ele dava suporte. Teve um dia lá que aconteceu um problema bem crítico. O banco de dados, lá, a aplicação principal desse banco de dados tinha congelado. Então, ninguém estava fazendo nada ninguém estava fazendo transações nas principais tabelas do sistema. E convocaram a empresa dele lá para analisar o problema. Ele foi lá, tirou o report. O report aqui abrange um período de 30 minutos. Tem aqui a data de 29 de junho de 2016, das 9h30 até 10 horas. Então ele pegou o período que estava acontecendo o problema, gerou um report e analisou. E aí ele me passou isso daqui também. Eu fiz os meus comentários, eu fiz a minha análise, conversei com ele para confirmar a minha conclusão. E aí eu tive uma surpresa. Depois eu vou deixar a surpresa para falar no final, né? Sobre a conclusão. E é um case bem interessante. Esse case aqui eu também eu participei lá do GOB Tech Day 2016. Lá no GOB, lá conversei com o Portilho, né? Outro Oracle Ace lá também dá aulas. É uma também referência aí no mundo Oracle. Conversei com ele também dá treinamento de Tuning, falei, Portilho, quer participar comigo lá para fazer a apresentação de um AWR Report no DBA Brasil? Eu falei, apresentação não quero não, mas eu posso te ajudar a fazer os comentários. Falei, legal, então eu vou te passar um relatório, e aí depois você faz as suas considerações. E ele fez, então vocês vão ver aqui que tem anotações das considerações do Portilho, né, que ele fez algumas, ele foi mais direto, né, eu quis fazer algo mais completo, no sentido de também apresentar as características do banco. E ele foi mais direto no sentido só de pegar o problema do banco. Então, esse é que tem poucos comentários dele, porque ele focou só em pegar o problema do banco. Eu não, eu quis pegar aqui e mostrar, além do problema principal do banco, várias características do banco que a gente consegue identificar dentro do report. Conversei com o pessoal aí também, eu vou distribuir aí, para quem estiver vendo essa apresentação até o final. Vocês vão ter uma surpresa aí, vai ter um super desconto aí na próxima turma de Database Performance Tuning, que eu ensino a ver esse relatório completo, na próxima turma que eu vou dar ano que vem. E para ganhar, vocês têm que estar online aí até o final, que eu vou falando aí durante a apresentação como faz para ganhar esse desconto. Vai ser 50% no curso, tá? Só para 3 alunos. Então vamos lá, pessoal. Foi gerado um relatório, o AWR Report, e a gente vai identificar aqui as características do banco. Primeira coisa que eu vejo aqui, nome do banco, o nome é fictício. Eu escondi alguns dados, né? Eu alterei alguns dados aqui do banco para não identificar mais a empresa, as características da empresa. Então eu alterei o nome do banco, da instância, IP não. Alterei uma série de coisas ali dentro, depois eu vou, conforme eu for lendo, eu vou lembrar. Tá? Mas eu procurei não fazer de tudo para não deixar aqui os dados da empresa expostos. Não está aparecendo aqui com o nome da instância fictício, o RCL, nome do banco, o nome da instância, o RCL1. A gente tem aqui a versão do banco 11204. Esse banco está em hack, se eu não me engano, tinham 2 ou 3 nós, eu acho que eram 2 nós, né, nesse ambiente de hack aqui do cliente. O Portilho fez uma consideração aqui, que eu não tinha feito. Ele falou, poxa, tá em hack,
Então é legal, além de gerar o AWR Report, gerar um segundo relatório que você gera com esse script aqui, AWR GRPT, é de Global Report. Né? Para quê? Para você verificar se o problema ele é no teu... Se o problema é no teu... somente no teu, nessa instância, né, nesse nó, ou se o problema está em todos os nós. Então é uma forma de você saber exatamente em qual instância daquele ambiente hack você encontraria o problema. Tá? Eles não fizeram isso, eu também não tinha esse relatório, mas é uma dica bacana. Então você também tem que gerar um segundo relatório. Ô, pessoal, agora que eu vi aqui, o Cotrim está me avisando, eu esqueci de compartilhar a tela, pessoal, desculpem. Deixa eu ir lá no Hangout. Ô, Cotrim, pode me interromper, cara, por favor. Eu tentei, mas você não ouviu. Eu estou compartilhando a tela agora. Pode me falar aí. Me interrompe aí com voz aí. Não, eu tentei, mas você não, agora? Você não ouviu. Alô? Oi, eu tentei te interromper, mas você não ouviu. Desculpa. Eu falei que você ia baixar o fone aqui, né? Legal. Agora tá aparecendo? Agora tá. Agora tá, né? Uhum. Beleza, obrigado. Eu vou baixar de novo aqui, mas eu tô vendo, quando você posta alguma coisa aí, sobe a janelinha aqui, e aí eu leio a mensagem. Não precisa nem me ligar, não. Já dá pra ver a mensagem na hora que pula aqui. Deixar o volume um pouquinho baixo aqui. Uma chiadeira bem suave aqui para não me atrapalhar. Talvez eu te escute. Então, pessoal, continuando. Né? Então, vocês estão vendo agora o report, né? Aqui tem o nome do servidor no relatório, a plataforma, o nome é fictício. A plataforma aqui, ó, a gente vê que é um Unix AIX, né? 64 bits. Aqui tem informações importantes no relatório. A quantidade de core, de núcleos que tem nessa máquina, e a quantidade de CPUs. Bom, aqui núcleos é o que realmente importa para a gente, porque a minha capacidade de processamento vai depender da quantidade de núcleos que tem no processador. Então, na máquina, se eu tenho 2 núcleos e eu tenho um período de 30 minutos, eu tenho aqui o poder de processamento de 1 hora. Se eu tivesse, por exemplo, 6 núcleos, multiplica 6 por 30. Então, aqui a gente vê elapsed. O que é isso? É o tempo do relatório. Então, é o período do relatório. Tem um período de 30 minutos. O meu tempo de poder de processamento é esse tempo vezes a quantidade de núcleos. Então, aqui eu teria um poder de processamento de 1 hora. Tá? Isso é uma informação muito importante para eu saber aqui depois tirar outras estatísticas e para saber se houve realmente gargalos no meu banco de dados. Isso é até difícil de entender. Quando eu comecei a estudar aí, foi difícil de entender isso. Então, eu não sabia direito se eu pegava sockets, que é a quantidade de processadores físicos, se eu pegava a quantidade de núcleos. CPU, aqui poderia ser, por exemplo, um computador hyperthreading, né? Então, eu tenho cada CPU simulando 4 processadores. Então, eu tenho 2 CPUs simulando 8 processadores. Mas aí você não tem um poder de processamento real na simulação, né? O que importa mesmo é a quantidade de núcleos. A gente vê aqui, ó, data, hora de início e fim. Eu vejo a quantidade de sessões que estavam logadas no banco de dados no início e no final, né, do tempo. Tinha 198 no começo, 349 no final. O tempo de banco de dados, aqui é o tempo de processamento e também o tempo de espera que os usuários ficaram aguardando lá os seus SQLs. Então, aqui é o tempo total. Então, eu tinha aqui 6.239 minutos dentro de um período de 30 minutos. Ou seja, eu percebo aqui, olhando esse tempo, que houve um alto tempo de espera aqui no meu banco de dados. Por quê? O meu poder de processamento dentro dessa máquina, ele seria de no máximo 60 minutos, que é a quantidade de elapse de vezes 2. Todo o excedente, normalmente, vai ser o tempo de espera. E a gente vê aqui, ó, de 60 para 6.239,
houve um grande tempo de espera aqui. As instruções SQL ficaram praticamente congeladas de muitos usuários por muito tempo. Então aqui a gente já consegue realmente saber de cara se teve algum problema no teu banco de dados. Se eu visse aqui DB time menor que o de cima, eu falo, pô, cara, não tem problema nenhum. Seu banco está subutilizado. E se teve problema na demora de alguma coisa, é um caso bem específico de um determinado SQL ruim. Eu falaria isso de cara. Teria que fazer uma análise mais aprofundada aqui embaixo. Mas, a princípio, eu já daria essa conclusão. Aqui eu já vejo que teve problemas. Teve problema de tempo de espera. Né? Aqui eu faço alguns cálculos, né? Eu já procurei deixar tudo pronto para não demorar muito tempo para falar sobre isso. A gente vai ver aqui que o tempo de espera, ó, foi responsável por 99% desse tempo total aqui de banco de dados. Apenas 1% ali foi CPU. O resto foi tempo de espera. Então, realmente faltou recurso, teve algum kill e algum lock, teve alguma coisa aqui ruim acontecendo nesse banco. E a gente vai tentar descobrir. Vamos olhar depois o relatório lá embaixo. Outro ponto legal que dá para ver aqui nessa seção, a gente vê aqui, ó, tempo de espera dividido pelo elapsed time. Eu consigo fazer aqui, medir a quantidade de sessões ativas. Então eu pego o primeiro DB time dividido pelo elapsed, vai dar o valor de 207,30. Isso daqui vai ser correspondente à média de sessões ativas que eu tinha no meu banco de dados nesse período. Então a gente vê aqui, ó, que tinha em média 207 usuários ativos. Eles poderiam não estar processando nada. Pelo tempo aqui que a gente vê e pelo poder de processamento, eu já deduzo que a maioria aqui estava esperando alguma coisa. Esses 207 aqui, a maioria estava lá parado, congelado. O Portilho fez aqui um comentário. Ó, esse é um tempo muito, muito alto de DB time comparado ao elapsed. Provavelmente o sentimento dos usuários nesse momento é que a aplicação estava completamente travada. Aí daqui ele pula para Time Model, que é uma outra seção do meu relatório. Eu não vou pular para lá porque eu quero mostrar características do banco de dados. Então, meu objetivo aqui não é ver de forma rápida, né, o problema do banco. Eu também quero falar sobre algumas seções aqui do report para vocês conhecerem mais o banco de dados que a gente está analisando. Vocês vão ver que sempre tem um comentário aqui, eu coloco Prado ou Portilho, né? Vamos ver aqui alguns itens interessantes. A gente chega agora aqui numa seção Load Profile do nosso report. É importante comentar aqui também, pessoal, não falei no começo, mas eu gosto de ver o report no formato texto. O AWR Report a gente pode gerar ele no formato texto ou no formato HTML. No HTML, visualmente, fica muito mais bonito, colorido, fica mais fácil de você visualizar as seções, a separação. Por que eu gosto desse formato? Por dois motivos, né? Lá no ambiente que eu trabalho, eu não posso usar o AWR Report, a gente não tem licença para poder usá-lo. Então eu analiso o StatSpec, o StatSpec é free e ele só gera no formato texto. Então há muito tempo eu acostumei com o formato texto. Tá? Mas não é só isso. O formato texto tem essa vantagem aqui, ó, de eu poder anotar os comentários. Então toda vez que eu analiso um report, eu coloco meus comentários. Eu vou lá e falo, aqui eu achei isso e guardo isso. Então não preciso depois perder tempo analisando ele de novo. Um HTML é difícil de você ficar fazendo anotações ali nele, né? No arquivo texto aqui, eu faço anotações aqui do lado, embaixo, em cima, fica muito fácil de eu fazer meus comentários, adicionar meus comentários. Por isso que eu gosto desse formato de relatório. Muitas pessoas não gostam, né? Mas eu prefiro por esses dois motivos expostos. Né? Vamos ver aqui algumas seções aqui. A gente está vendo aqui, ó, por exemplo, DBCPU, tem um comentário meu aqui, ó. Ele consumiu 0,1 de CPU por segundo. Ou seja, se eu quero saber o quanto de CPU eu estava usando neste report, neste período do report, eu estava usando 5% da capacidade da CPU. Eu fiz aqui uma continha, 2 cores, dividido por esse valor, vezes 100 para dar o valor em percentual. Eu cheguei ao valor de 5%. Então eu tenho aqui um índice de quanto da minha CPU eu estava usando. Bem pouco, né? Não estava usando muita CPU. Bem pouquinho. Aqui eu fiz várias contas para saber a quantidade de redo que estava sendo gerado aqui, ó, por segundo no meu banco de dados. Eu tenho aqui 0,13 megabytes por segundo.
Leituras lógicas, eu tenho aqui 107 megabytes por segundo. Então é só fazer a continha. Eu tenho aqui a quantidade de blocos que foram lidos por segundo. Eu multiplico por tamanho, pelo tamanho do bloco do meu banco de dados. O tamanho de bloco padrão do Oracle é 8K bytes. Esse banco estava no bloco padrão. Então eu multipliquei por 8K. Depois transformei, converti em megabytes. Então deu 107 megabytes. Então eu fui fazendo as conversões aqui e dando os valores para gente mais fáceis da gente entender, né? Então mudanças de blocos, aqui normalmente updates. Então quantas mudanças de blocos ocorreram nesse período? 6 megas. Então ocorreu praticamente 6 megas aí de updates. A gente tem aqui physical reads, leituras físicas, diretos nos data files. 42,66. Se a gente comparar esse valor com a quantidade de leitura lógica, eu percebo que ele é quase metade, diria entre 40% e 45% do valor, né? É um valor alto. Normalmente a gente tem que ter um índice aqui de leituras físicas bem menor do que o índice de leituras lógicas. Eu diria que aqui teve um alto índice. Se eu tivesse que otimizar esse banco, eu tentaria descobrir o que está causando essa quantidade de leituras lógicas tão grande em relação à quantidade de leituras físicas. Tá? Eu diria que ele teria que ser muito menor. Tá? Então, eu tentaria otimizar isso daqui. Outro problema aqui, ó. Outro problema não, né? Outra característica. Physical write, quantidade de escritas que estão ocorrendo aqui, ó, por segundo. Então, 0,40 de dados aqui estão sendo alterados. Lá nos data files, né? São escritas físicas. Aqui, outro ponto importante, não dá para ler tudo, tá, pessoal? Então, eu vou lendo os pontos principais. E também não conheço 100% desse relatório. Na verdade, se eu conhecer metade, eu acho que é muito. Então, a gente conhece as principais informações. Tem muita coisa aqui que a gente passa batido em uma ou outra situação que a gente vai pegando mais detalhes, tá? Mas é difícil conhecer todas as seções. Eu diria que, se conhecendo 20% dele aí, a lei de Pareto, né? Você já consegue resolver a maior parte dos teus problemas. Aqui a gente tem a quantidade de parses que ocorreram no meu banco de dados. Então, 555. Quantidade de hard parses foi 0,2. Nossa, é um valor bem pequeno em relação à quantidade de parses. Normalmente, se esse valor de hard parses estiver próximo da quantidade de parses, pode ser que eu tenha algum problema ali no meu banco de dados com relação, por exemplo, ao tamanho da shared pool, aplicações que não estão usando variável bind. Então, me parece que eu não tenho esse tipo de problema no banco. Então, aqui há um indício de que eu não tenho problemas com parse. Tá? É um indício ainda, não dá para tirar uma conclusão. A gente vai montando a conclusão olhando vários pontos do meu report. Aqui eu coloquei mais alguns índices, né, pessoal? Aqui tem, ó, meu banco está fazendo 88 transações por segundo. E cada segundo ele até altera 1.570 bytes. Então, eu tenho aqui um total, ó, de 196 bytes por transação. A gente consegue ver aqui que a maior parte das minhas transações são pequenas, não dá nem 1 kbyte aqui, né? Então eu tenho muitas transações curtas. Isso aqui me parece um banco OLTP. Então a gente começa a tirar conclusões das características do banco, analisando esses valores que a gente vê no relatório, né? Eu acho esse trabalho aqui de analisar um AW Report muito legal, porque parece o trabalho de um médico. Eu costumo falar isso para os alunos, né? Quem já viu um treinamento meu. O médico, quando você vai lá na consulta, ou você vai no hospital, você fala que tem algum problema, ele não sabe exatamente qual é o seu problema. Ele tem algumas suspeitas, mas ele precisa de dados para ter o diagnóstico correto. Então ele pede para você, por exemplo, tirar um hemograma completo. Isso aqui parece um hemograma. Então tem uma série de dados do teu banco, assim como o hemograma tem uma série de informações sobre você. E aí o médico vai lá e lê os valores que tem naquele hemograma, compara com valores de referência, e ele consegue tirar uma conclusão, elaborar um diagnóstico e te dar um remédio. É isso que a gente faz olhando um AWR Report. Então você analisa, tira uma conclusão, monta um diagnóstico, e dá um remédio, se aplica ou tenta aplicar uma solução depois. Pode ser que alterando esse parâmetro, ou criando esse índice, ou parando de fazer instruções paralelas, então você vai aplicar um diagnóstico e testar. Funcionou? Resolveu o problema. Não funcionou, você vai ter que partir para um segundo remédio. Né? Então você vai ter que olhar
Então não foi isso, foi um outro ponto. Muitas vezes a gente consegue já descobrir o problema na primeira tentativa, no primeiro diagnóstico, né? Mas nem sempre a gente consegue. Seria esse caso aqui, seria bem difícil de dar o diagnóstico correto sem saber o que estava acontecendo no banco naquele momento. Então, pessoal, o que mais que eu tenho aqui? Ó? Quantidade de leituras lógicas, já falei, hard parts, já falei. A gente tem outro ponto legal aqui para a gente analisar, outra seção, que é a seção aqui de percentuais de eficiência da instância. Esses valores aqui, a maior parte deles, né, na verdade, a gente tem que esperar que eles estejam o mais próximo possível de 100%. Estando perto de 100%, é um indício de que está tudo bem, é um indício, não é certeza. Então, pessoal, tem muita gente que fala, o Cotrim me falou aí que no começo já tinha gente perguntando aí sobre o hit ratio, né? Então, o hit ratio, ele é um indício de que você está algo bom ou ruim. Então, aqui, a maior parte desses valores aqui, você lê várias documentações, livros, referências da Oracle, eles falam que a maior parte desses valores tem que, para você ter uma boa configuração, eles têm que estar perto de 80% ou mais. Tá? Mas nem sempre um valor baixo aqui é um problema. E nem sempre um valor alto significa que está bem configurado. Então você tem que ter mais informações para saber se está bom ou ruim. Vou pegar alguns exemplos aqui, ó. Soft parse, 99,96%. Significa que está bom. Quantidade de soft parse está bom. Tá? Deixa eu tentar ver outros aqui. Em memory sort. Então quando faz a ordenação, normalmente tem memória para fazer essas ordenações. Não está indo para o table space temporário. Pô, é legal. Parece que está bom. Mas parece que tá bom, talvez porque ninguém está fazendo sorte. Eu tive lá 300 mil SQLs, mas um deles só precisou usar a área de sorte lá da PGA. Tá? Então, só teve um SQL, ele conseguiu usar aquela memória com sucesso. Aí, dá para saber se está bem configurado ou não? Bom, não sei, parece que sim. Porque tem uma eficiência de 100%, mas talvez você tenha pegado um horário que ninguém faz sorte. Aí depois você pega um outro período que o pessoal precisa ficar fazendo muito sorte nos SQLs, de acordo com a característica ali da aplicação, um processamento diferente, e aí você vai ver que esse índice vai cair. Então não dá para ter certeza, são indícios que a gente vê aqui, né, pessoal? Então, aqui eu coloquei um comentário, ó, está gastando pouco tempo em parse. Aqui a gente vê o percentual de CPU não fazendo parse, 98,42. O restante, a diferença é o tempo que o utilizador gastou para fazer o parse do SQL. Foi bem baixo. Então, há indícios aqui ainda de que, por exemplo, as aplicações submetem vários SQLs, elas devem estar usando variáveis bind, a shared pool não está subdimensionada. Então, assim, não dá para ter certeza, mas é um indício. Então, eu vou pular aqui para o próximo. A gente já começa aqui a ver depois uma outra seção aqui, ó, os top 10, né, foreground events. Então, os 10 eventos aqui, ó, que consomem mais tempo do banco de dados. E são tempo de CPU ou tempo de espera. Então, a gente está vendo aqui, ó, no primeiro lugar, primeiro evento, a gente tem aqui o InQIT Contention. Ocorreu dentro daquele período 275 vezes, e ele foi responsável por 98%, quase 99% do tempo total do banco de dados. Caraca, um evento de espera foi responsável por quase 100% do tempo total que a gente viu aqui, ó, naqueles 6.239. Eu sei que há um grande problema, e aqui eu já achei o vilão. Os outros aqui, ó, tem percentuais muito baixos, menos de 1%, 0,2, 0,2, 0,1. Eu vou ignorar todos eles. Por quê? Percentuais baixos, são irrelevantes. Eu não preciso ficar perdendo tempo analisando eles. Não agora. Agora o meu problema é esse cara aqui, ó, linha 74 em QITM Contention. Esse cara é o vilão. Eu tenho que descobrir o que está causando esse evento de espera. Aí, o que você possa fazer? Bom, eu tenho acesso ao MyOracle Support. Então, a maior parte das empresas aí, elas pagam o suporte da Oracle. Você vai lá no MyOracle Support, pega o nome desse evento, joga lá no campo de pesquisa
e ela vai te trazer vários documentos, né, vários docs IDs lá falando sobre esse problema. Então eu peguei lá, fiz essa consulta, olha o que ele me trouxe. Bom, o recurso TM, conhecido como enfileiramento de DML, é adquirido durante a execução de uma instrução quando referenciando uma tabela para que a tabela não seja apagada ou alterada durante a execução dele. Então aqui me parece que houve um bloqueio de tabela temporário para evitar que ela fosse apagada ou alterada durante a execução daquele SQL que causou o bloqueio. Então eu preciso descobrir que SQL é esse que está causando esse bloqueio, porque ele está sendo vilão. Tá? Então a gente vai continuar essa investigação aqui embaixo. Ó, eu pesquisei mais lá no My Oracle Support. Depois, o que eu encontrei lá também? A Oracle falava que normalmente este evento de espera ele é ocasionado por eficaz, então falta de eficaz. Então você tem uma tabela pai e uma tabela filho. Na tabela filha, por exemplo, na verdade na tabela filha você não tem um índice, né, na FK, na coluna da FK. Aí você pode estar tentando fazer, por exemplo, um drop de uma linha na tabela filha. Se houvesse um índice, o Oracle internamente ele faria uma busca interna para localizar as linhas filhas e saber se existiam linhas filhas dependentes. Se existir, ele, dependendo de como foi configurada a integridade referencial, normalmente o padrão não faz nada se houver uma filha dependente, não deixa fazer o delete. Então ele daria uma mensagem de erro para a gente. Ele faria essa busca interna rápida se tiver um índice. Se não tem, ele vai ficar fazendo full table scan. E aí ele bloqueia aquela tabela filha por muito tempo. Então ele fala aqui que pode ser esse problema, falta de índice na FK. Ou paralelo DML. Você está executando um update, por exemplo, com paralelismo. Ele também faz esse bloqueio. Então tem duas dicas aqui da Oracle que me levam depois a pesquisar o problema real. Agora a gente tem uma outra seção aqui, eu vou pular por causa do tempo. Tem uma seção aqui legal, host CPU, ó, que ela mostra aqui, ó, praticamente quantidade de núcleos de novo. Ó, a carga da máquina, quem é DBA aí normalmente está acostumado a executar o top, né? Ou o OraTop, que é um utilitário lá agora que existe lá da Oracle, né? Um utilitário recente, foi criado acho que há menos de 2 anos, né? Mostra a carga geral da máquina. Então estava menor no período inicial e aumentou no período final, para quase o dobro. E a gente percebe aqui, ó, ociosidade da CPU, 81% aqui ociosa. Então teve algum evento de espera aqui, a gente vai tentar descobrir mais para baixo. Aqui tem uma outra seção, eu vou pular aqui. Aqui é legal, deixa eu comentar aqui um ponto. Tem a quantidade de redo escrito, né, lido por segundo. Eu fiz aqui um cálculo, que eu peguei aqui 18 MB de escrita por minuto, ou aproximadamente 1 GB de redo que é gerado por hora. Isso aqui é legal para a gente configurar, por exemplo, o tamanho dos redos do meu banco de dados. O tamanho do redo influencia na performance do banco. Eu já fiz aí algumas consultorias para pessoal, principalmente para ex-alunos aí de empresas lá que estavam tendo problemas de performance no banco, e a maior parte das vezes eram empresas que não tinham DBA, né, tinha só os desenvolvedores, os caras eram desenvolvedores lá, não conheciam muito de banco, aí instalava o banco tudo no modo padrão, com um redo de 50 MB, e os caras tinham uma carga enorme no banco de dados. Tá? Aquele redo de 50 MB toda hora gerava uma switch log, e encavalava, só tinha 3 grupos, ficava um alto tempo de espera ali de gravação nos redus. Né? E como uma solução? Calcular, ver o quanto que você gera de redo por hora ali e criar os redus com um tamanho aproximado aqui, ó, de 1/3 desse valor gerado por hora, tá? Que é o tempo médio aí para fazer uma troca de redo a cada 20 minutos. Então aqui dá para você ter uma referência para você depois criar o tamanho dos redus com um tamanho apropriado, para você configurar o redo com um tamanho apropriado lá para performance e segurança do banco. Né? 20 minutos é um tempo estimado aí, ideal aí, que a Oracle comenta, de 15 a 20 minutos, para você fazer o switch log.
considerando segurança e performance. Bom, pessoal, deixa eu ver aqui outros pontos. Aqui outro ponto legal, Shared Pool Statistics. Esse daqui eu costumo ver bastante. Memory, percentual de memory para SQLs com execução maior que 1. Ou seja, os meus SQLs, eles estão sendo executados mais que uma vez. Aqui o índice me diz que 83% deles, sim. No começo, né? No final, quase 90% deles está sendo executado mais que uma vez. Isso é um indício também que eu estou usando variável bind, o que é muito bom para o banco de dados como um todo. Para a performance dos SQLs e para a economia de memória também. Tá? Então isso é legal. E parece que as aplicações usam variáveis bind, né? Economiza memória, melhora o parse das instruções. Agora eu entro numa seção Time Model Statistics, que traz estatísticas de vários itens ali do meu banco de dados, que é aquele que o Portilho falou que pularia direto, né? Se é para resolver o problema. Então, a gente chegou nessa seção. Aqui a gente vê ó, que daquele tempo total do banco de dados, 99,9% foi execução de SQL. Pô, tem uma SQL aqui muito ruim que tá parando tudo. Aí ele tem tempo de parse, ó, tempo de parse, puxa, nem mediu nada aqui, tá, ele arredondou para 0, né? Todos os outros, tempo de conexão, para criar conexões no banco de dados, está 0, não preciso me preocupar com isso. Hard parsing também não. Tempo de PLSQL, não preciso me preocupar com nada disso. Então tudo aqui ó, tá legal. E os processos de background também, quanto tempo está gerando aqui? Ó, 364, de um total de 374 mil. Ele está gastando menos de 1% aqui, né, do tempo total do banco. Cara, não preciso me preocupar com isso. Tá? Então os processos de background do banco não estão me causando tempo de espera, nem nada. Eu sei que é um processo de foreground, então é algo do usuário que está causando problema. Então vou tirando conclusões aqui, analisando estatísticas, valores, índices aqui, um monte de coisa que eu vou encontrando aqui no relatório. Aqui tem outro ponto legal, Operation System Statistics. Ele me mostra aqui ó, a carga da máquina em vários tempos, né, em vários períodos. Então, em vários períodos daquele report. Então, entre 9h30 e 10 horas, ele me mostrou aqui 3 períodos. A carga da máquina estava 4,9, caiu às 9h45 e aumentou às 10. Pô, isso aqui é legal, principalmente se você for gerar. O pessoal falou, ocorreu um problema no dia X. Que hora? Não sei. Putz, ferrou. É difícil de você encontrar o problema num período, o problema exato num período muito grande. Então, o que eu indico você fazer? Gera o relatório do dia. Gerou o relatório do dia? Vem aqui nessa seção e vê qual foi o período da maior carga. Viu o período da maior carga? Foi 9h45. Então, gera um relatório entre 9h30 e as 10. Aí você vai encontrar o teu problema. Então, gera um relatório que compreende o período um pouco antes e um pouco depois daquele período da maior carga. O mais próximo, o mais fechado possível. Para quê? Para você cair no problema direto. Que as estatísticas vão ser mais fechadas para o teu problema. Então, essa seção aqui é muito legal. Se eu não me engano, ela foi criada na versão do Oracle 11G. No 10 acho que não existia. E se eu não me engano, ela também não existe no StatSpec. Então o StatSpec tem menos informações do que o AWR. Bom, vou pular algumas seções aqui. Aqui, ó, tem uma outra seção, Foreground Weight Events. Eu comentei que eu já sabia que era um evento de foreground, então algo criado ali pelo usuário. E aqui eu cheguei de novo naquele Top Event, né? Aquele evento de espera lá que está causando maior tempo. Aqui tem um pouco mais de detalhes sobre ele. Ele ocorreu 275 vezes. Pô, 275 vezes ocorreu esse evento de espera. E o tempo total de espera foi 369.892 segundos. Responsável, de novo, aqui por 98% do tempo total do banco. Esse valor aqui é bem legal, que ele vai bater com uma continha que eu vou mostrar lá embaixo. Tá? Esse 275, para a gente encontrar o problema. Os SQLs que estavam afetados por esse evento de espera. Vou pular aqui alguns comentários, pessoal, por causa do tempo. Aí eu vou tentar já ir direto no problema. Deixa eu ir descendo aqui.
Vou pular esse daqui que não é nada importante. Aí vou descendo aqui no report. Aqui tem uma outra seção chamada Wait Event Histogram. Ele apresenta um histograma de cada evento de espera. O que é um histograma? Um histograma é um conceito que vem de estatística, né, que você consegue ter maiores detalhes sobre a tua estatística, sobre o teu valor e frequência em várias, como se diz? Com várias ocorrências, né? Então, na verdade, aqui, ó, eu tenho um detalhamento maior do meu evento. Então, aqui, aquele em QTM Contention, que é o que me interessa, eu tenho aqui, ó, quantidade de esperas, de vezes que ele ficou esperando menos que 1 milissegundo. Então, a quantidade que ele de espera, que ele ficou em quantidade de eventos em menos que 1 milissegundo, foi só 1,2. Foi bem baixo. A gente vê aqui que a maior parte das vezes ele ficou aguardando mais que 1 segundo. Caraca, então ele me trouxe aqui informações detalhadas de tempo aproximado que cada evento ficou aguardando. Eu vejo aqui que a maior parte ficou aguardando muito mais que 1 segundo. Tá? Poucos ficaram aguardando menos que 1 segundo. Foram bem poucos. Então vamos lá. Vou descendo aqui o relatório. Continuo descendo aqui. Então vocês veem aqui que muitas sessões a gente pula aqui para encontrar nosso problema. Tem muita informação nesse relatório aqui, não dá para você analisar tudo, você ficaria aqui dias tentando entender tudo, né? A gente vai nos pontos principais. Tem um outro ponto importante aqui, deixa eu ver aqui, tá chegando. Legal, chegamos aqui, ó. A gente chegou agora numa parte que vai mostrar estatísticas por SQL. Então aqui ele começa classificando as estatísticas por tempo de SQL em tempo decrescente, em ordem decrescente. Então ele vai mostrar primeiro os SQLs que gastaram mais tempo. Então o SQL que gastou mais tempo nesse período foi esse daqui, ó. Insert na tabela pedidos, a tabela também eu descaracterizei o nome dela, não era exatamente esse, então eu mudei o nome da tabela. Tá? E aí que ele fala aqui, por exemplo, vamos ver, tempo total que gastou nesse SQL, ó, 205.702 segundos. Quantas vezes ele executou esse SQL? 218. Qual foi o tempo médio por execução? 943 segundos. Percentual de CPU muito baixo, percentual de I/O baixo. Esse SQL sozinho, ele foi responsável por quase 55% do tempo total do banco. Cara, esse aqui é o maior vilão do banco de dados. Me parece que ele é o maior vilão. Puta, ele é o que está causando o maior tempo de espera. A gente tem um segundo SQL aqui, ó, que vem aqui embaixo, ó, que está com 15,8%. E somando com o terceiro e quarto aqui, ó, a gente tem quase uns 90% lá, né? Então já vai chegando bem próximo dos 90 aqui. Então eu vou falar principalmente sobre os primeiros 4 aqui, ó. Então tem aqui um insert, tem um update, tem outro insert. Então aqui é a tabela TB usuário pedido, TB usuário pedido, TB usuário pedido. Só tem uma aqui que é a tabela diferente, que é a tabela pedidos. Então a gente vê aqui que os SQLs envolvem sempre aqui as tabelas pedidos e TB usuário pedido. Aí somando a quantidade de vezes que esses SQLs foram executados, ó, foi o comentário até aqui do Portilho, a gente tem 218 mais 34 mais 12 mais 10. Chegamos em 274. Eu tive 200, se eu não me engano, 275 eventos de espera. Então, praticamente esses 4 SQLs aqui, ó, que ficaram naquele tempo de espera. Naquele total de ocorrências daquele tempo de espera. Que sofreram lock. Provavelmente eles estavam em lock, né? A gente não sabe ainda o porquê. Então aqui a gente começou a tirar algumas conclusões. Talvez esse daqui faltasse. Quer ver? Deixa eu ver o que o Portilho comentou aqui. Mais abaixo tem alguns DMLs, uma tabela que deve ser correlata a usuários. Daqui eu pulo para parâmetros, pois eu acho que não faz sentido verificar sem primeiro verificar se há falta de índices ineficazes dessas tabelas. Bom, eu vou descer lá nas sessões mais lá embaixo e depois eu comento sobre isso. Aqui eu coloquei alguns comentários. Ó, diante daquilo que eu vi no Oracle Support, a hora que eu falava, ó, pode ser que o teu problema seja ficar não indexada.
ou update, ou, por exemplo, paralelo DML. Eu olhando aqui até agora, eu tive indício de um problema. Falei, será que não é a falta de índice na FK com pedidos? Então eu não conheço a modelagem. Tá? Mas aqui tem uma tabela, TB usuário pedido. Talvez ela seja filha dessa tabela pedido. Então tem uma tabela pedido aqui, ó. E ela também é o vilão. Então eu falei, será que não está causando aqui um alto tempo de espera, porque não existe FK, não existe índice na FK dessas duas tabelas, se é que elas são relacionadas? Então eu tirei essa, a princípio eu fiquei pensando nisso, né? Mas eu não conheço a modelagem, não dá para ter certeza, né? Então eu não sei o que ocorreu exatamente naquele banco, mas eu estou deduzindo. Eu já iria olhar isso, se eu tivesse acesso ao banco. Tem outras seções que eu arranquei fora do relatório, tem várias classificações aqui de SQL, mostra SQL por leituras físicas, por tempo de CPU. Normalmente a primeira já é suficiente para você poder analisar o problema, que é o tempo gasto. Então eu tirei as outras. Né? E vamos ver aqui outras seções do nosso relatório. Aqui eu fiz mais alguns comentários, a quantidade de bytes enviados pela rede ou recebidos pelo servidor. Então aqui a gente tem aqui os valores de quantidade de mega enviado pela rede ou recebido pelo servidor, menos de 1 mega aqui por segundo. A gente tem aqui outras seções que são bem bacanas aqui. Por exemplo, para mostrar a quantidade de leituras diretas, leituras físicas que ocorreram no banco de dados nesse momento. A gente viu aqui que teve 72 GB de leitura direta. É um valor grande pela quantidade de dados que foram lidos e processados nesse intervalo. Tem que pensar depois em minimizar isso daqui, porque eu acho que é um valor alto. Leitura física a gente sabe que normalmente é mais lento do que leitura lógica, então tem que fazer mais acessos lógicos. Aqui, pessoal, tem outras estatísticas. Vamos chegar aqui, ó. Legal, fiz uma outra anotação. Tablespace I/O Stats, estatísticas de I/O por Tablespace, né? Considerando leituras e escritas em ordem decrescente. Peguei os dois primeiros aqui, ó. A gente viu aqui que a gente tem 1,8 milhão de leituras em um e 1,1 milhão de leituras em outro. Aqui tem um ponto muito legal para a gente saber se a gente tem problemas de performance de I/O nos meus discos que armazenam os meus tablespaces. Tem a coluna aqui AVRDMS. O que significa isso? Média de leituras milissegundos, média de milissegundos por leitura. O ideal é que esse valor aqui esteja, por exemplo, menor ou até 10. Tá? Então, até 10 milissegundos para bancos de dados OLTP é um bom valor. Essa aqui se calcula praticamente a latência, né, do teu I/O. Então até 10 milissegundos é aceitável. Quanto menor, melhor. Né? Tablespaces que você não tem leitura nenhuma, o valor vai estar bem baixo. Então, normalmente, você vai ver valores altos naqueles que têm muita leitura. E naqueles que têm muita leitura, você tem que ver se o valor dele está baixo. Então, até 20 milissegundos ainda é aceitável. Passou disso, cara, você tem que começar a pensar em otimizar o teu I/O. Então, não sei lá, se você tem, eu tenho RAID 5, então bota RAID 10, talvez melhore. Não, não tenho nem RAID, então talvez pense em colocar RAID aí para você poder otimizar suas leituras. Então vai pensando o que você pode fazer. Puta, tá altíssimo a leitura aqui num determinado tablespace, estão reclamando muito. Que tal, de repente, você colocar esse tablespace em SSD, num disco SSD, né? Ou aumentar a quantidade de discos no teu RAID. Então tem 1001 alternativas aí para você pensar em melhorar o teu I/O. Mas só considere quando você encontrar um valor alto aqui, maior que 20, ou entre 10 e 20 já começa a pensar, passou de 20, cara, já tenta otimizar. Aqui tem algumas seções que nos trazem estatísticas das áreas de memória principais lá do banco de dados. Essa daqui eu não vou explicar, porque demoraria bastante tempo para eu falar sobre elas.
para você saber se as áreas de memória estão bem configuradas, se ela está subdimensionada ou se ela está superdimensionada, que também não é legal, né, você desperdiçar memória, porque pode até causar fragmentação da memória, isso é ruim. Subdimensionada normalmente é bem pior, né? Então aqui dá para você saber, agora ter certeza se uma determinada área de memória do banco está bem configurada, de acordo com a carga do meu banco de dados, né? Mas eu não vou falar aqui. Da PGA, dá para a gente ver a SGA, subdivisões da SGA. Aqui, deixa eu ver aqui. Eu cheguei numa outra seção que me traz as atividades de enqueuing, né? Enfileiramento, né, dentro do meu banco de dados. Então a gente vê aqui que o TM-DML foi responsável aqui por 103 horas de espera total, 18 minutos por evento. Então, aquele evento de espera praticamente está relacionado a esse enqueuing. Esse enqueuing aqui é bloqueio de tabela. Então, causou um alto tempo de espera. Aqui tem uma seção legal que dá para saber aqui se meu undo, meu TabSpace de undo está bem configurado. A gente tem aqui esse índice aqui, STO-OOS. Puxa, agora eu me esqueci. STO, Snapshot to Old. Esse evento, quando normalmente você vê um erro no banco, Snapshot to Old, normalmente o teu undo está subdimensionado. Você precisa aumentar o tamanho dele. Aqui ele me mostra se ocorreu alguma vez o Snapshot to Old. Aqui nesse banco não ocorreu nenhuma vez. Então, se ocorreu alguma vez, aqui ocorre com frequência, considere aumentar o tamanho do teu undo. Vamos lá embaixo agora, onde eu coloquei os comentários da minha conclusão. Então, que eu fui analisando tudo isso daqui, esses montes de valores. Antes disso, ainda tem aqui mais estatísticas, por exemplo, leituras lógicas por segmento. Então, aqui a gente tem os objetos que são os maiores vilões aqui, provavelmente daquele evento de espera. Então aqui eu coloquei os nomes fictícios também do Auner, TabSpace, do objeto. Então aqui a gente tem o Auner, CAD, tabela pedidos, um TabSpace e tal. Ele foi responsável por 34,77% das leituras lógicas que ocorreram no banco de dados naquele momento. Puta, me parece que essa tabela aqui é um grande vilão, né, do que ocorreu, do problema que ocorreu no meu banco de dados. Aqui ele aparece de novo, segmento por leitura física. No leitura física, nossa, foi bem alto, foi quase 100%, né, 85% das leituras físicas foi algo que ocorreu nessa tabela. Puxa, então tem algum SQL que realmente foi nessa tabela aqui o grande vilão. Aqui, ó, leituras físicas. Então a gente tem aqui segmentos por leituras físicas, aqui por requisições, então a gente já viu aqui em cima, tem também escritas físicas, tem uma série de valores que vão me dando mais indícios que algo ruim ocorreu nessa tabela pedidos. A gente já viu alguns SQLs lá em cima, né? E mostra aqui vários segmentos, inclusive até alguns de índices. Então aqui tem várias estatísticas aqui que vai me dando mais detalhes. Então comecei com SQL, depois objetos, me mostra os percentuais de tempo que eles ocuparam em cada evento, né? Por exemplo, leitura física, leitura lógica. E eu fui analisando tudo isso e cheguei numa conclusão, sem o aluno me falar, né? Ele me mandou o report, eu falei para ele que eu ia analisar, depois a gente conversava. Tem uma seção legal aqui, não vou comentar, mas é para a gente saber também quando está habilitado o gerenciamento automático de memória, Memory Resize Ops, para saber se ela está subdimensionada, se ela está bem configurada. Não vou falar como fazer isso agora por causa do tempo, né, mas seria interessante para a gente analisar ali o tamanho da memória, se ela está também subdimensionada ou não. Tem uma seção aqui que mostra os valores de parâmetros da instância, normalmente valores que estão diferentes do padrão, do valor padrão. Então a gente vê aqui, por exemplo, que a instância usa SM, né, tem a Flash Recovery Area, dá para saber uma série de informações sobre esse banco de dados. Ele faz compartilhamento de cursor, tem um cursor share igual a force, talvez por isso tenha pouco hard parse. Então talvez essa configuração aqui tenha melhorado lá os parses desse banco. Não são as aplicações que fazem usam variáveis bind.
Aqui dá para ver aqui, ó, por exemplo, como tem hack, né, a quantidade de tráfego de dados pela rede Interconnect, 2,81 megabytes por segundo. Não é um valor alto. Então, fui descendo tudo aqui, tem uma série de informações sobre o hack aqui, né, sobre o ambiente hack, que não mostraria se o banco de dados não estivesse em um ambiente hack. Aí eu cheguei a uma conclusão. Bom, o SQL com o insert na tabela pedidos foi aquele meu primeiro SQL daquela seção que eu vejo os SQLs. Aqui eu tenho o ID dele, está consumindo 55% do tempo total da CPU. Ele é responsável por mais de 99% do tempo do banco. Poxa, do tempo total do banco, que considera o tempo de espera, ele foi o grande vilão. Aí, conforme o maior com suporte, tem os documentos aqui que eu pesquisei. Ela fala aqui daquilo que eu já havia comentado, talvez seja ausência de índices na FK, das tabelas filhas, ou DMLs, aguardando finalização de DMLs com paralelismo. E aí, talvez eu falei, bom, seria legal fazer algumas consultas aqui para pegar mais detalhes desse evento de espera, mas eu não tinha acesso ao banco, não foi feito isso, seria legal pegar isso daqui. Essa consulta estava lá no My Oracle Suporte, para você pegar mais detalhes sobre o que estava ocorrendo no evento de espera. A gente não teve essa oportunidade de fazer isso, né? Então eu tive que tirar uma conclusão. Eu falei, poxa, provavelmente parece que está faltando um índice na FK. Era um insert lá, ou aquele insert na tabela pedido poderia estar causando bloqueio lá na tabela filha por uma falta de índice na FK. As tabelas eram muito grandes, poderiam, não sei se eram grandes, aqui no relatório não dá para saber, mas provavelmente eram muito grandes, e parece que esse era o problema, né? Mas eu não tenho acesso ao banco, eu não tinha maiores detalhes. E aí passei essa análise para o aluno e ele falou comigo. O Portilho também fez acho que um comentário dele, ele também achou coisa parecida, ele falou que também poderia ter ausência de índice nas FKs, eles poderiam causar algum problema também, mas realmente parece que não foi o grande vilão. A gente descobriu que o vilão era o seguinte, o DBA, nesse período, o DBA da empresa, então a empresa parece que tinha um DBA, né, mas ela usava também o suporte da consultoria desse cara que foi meu aluno. O cara estava criando o índice durante o horário de produção, na tabela TB pedido, na tabela de pedido, que era aquela tabela do insert lá. Na criação do índice, havia o bloqueio da tabela e das filhas. Foi um grande vilão, a criação do índice. Então, como eu não tive acesso ao banco para ver os SQLs que estavam sendo executados no banco, não deu para descobrir aqui pelo relatório. O relatório não iria pegar isso daqui, não pegou esse DDL, né? Então, ele pegaria aqui só os DMLs, ele não pegou essa instrução. Então, não deu para chegar no problema real. Mas é um case bastante interessante para a gente analisar as características do banco. Poxa, e principalmente isso, cara, uma criação do índice ferrou o banco inteiro. Então os usuários nesse momento aí ficaram putos lá, falaram, pô, não sei o que, não estou conseguindo fazer nada, a tabela lá não consigo cadastrar nada. Imagine se isso fosse o e-commerce de um site como, por exemplo, o Submarino. Eu gosto de usar o exemplo deles lá, eu trabalhei lá um bom tempo. Em época de final de ano, cara, isso era grande problema. Os caras iam perder nessa meia hora aí, os caras iam perder muitas vendas. Então, muitas vezes a gente quer fazer uma compra, porra, deu problema no Submarino, eu sei que hoje lá tem outros sites que tem preços similares, eu vou comprar em outro. Meia hora aqui de indisponibilidade no e-commerce, você perde muita grana, principalmente em final de ano. Então, cuidado, né? Um simples create índice ocasionou aqui a indisponibilidade de algumas funcionalidades do sistema que eram críticas para o sistema. Solução, pô, não faça isso no período de maior uso do banco de dados, ou faça o Create Index Online. Né? Tem um Create Index Online que não bloqueia. Né? Ele cria um índice secundário, não bloqueia aquela tabela ali, e na hora que ele termina de criar esse secundário, ele faz um merge com aquele índice que já existia, e por um período curto ele bloqueia a tabela. Ele não vai bloquear pelo período inteiro da criação do índice. Resolve o teu problema. Então talvez fosse falta de conhecimento também. O Create Index Online não funciona na versão Standard, né? Talvez fosse o Oracle Standard Edition. É por isso também que o cara não usou o Create Index Online.
Pessoal, eu comentei aqui, eu falei as principais características do report. Praticamente, ó, consegui gerenciar o tempo aqui, tô vendo que eu demorei 1 hora falando, era o que eu realmente queria fazer, demorar 1 hora falando aqui. Se eu fosse falar todos os detalhes, eu ia ficar aqui quase 3 horas, né? E isso daqui é um exemplo do que eu faço nos meus treinamentos de performance tuning. Eu vou pedir para o Cotrim ler as dúvidas aí para mim. Eu não sei onde o pessoal deixou as dúvidas. Eu pedi para deixar, quem viu no meu blog, através do meu blog, eu pedi para deixar comentários lá no artigo do meu blog lá que eu falei sobre esse webinário, para tirar dúvidas agora. Ou tem gente que pode ter deixado aí na página do YouTube. Eu vou pedir para o Cotrim ir lendo para mim, conversando comigo, até para ficar mais dinâmico a apresentação. E quem ficou aí até o final, né, quiser participar do próximo treinamento que eu vou dar, Database Performance Tuning, que esse daqui é um dos capítulos. Na verdade, eu só falei aqui de uma parte principal, que é analisar o AWR Report, mas eu falo muito mais como gerar. Eu falo da AWR Report Compare, que você tem um baseline para poder comparar com estatísticas. Eu falo muito mais sobre o AWR Report no meu treinamento. Dou dicas de tuning, eu dou dicas lá para o cara otimizar tanto a instância quanto o banco. Eu tenho um capítulo para cada uma dessas dicas. São várias dicas, é um treinamento bem prático. Bem diferente dos treinamentos oficiais, que mostram muita teoria, e normalmente eu fiz os oficiais também, e você às vezes não sabe como resolver o problema. Você consegue até gerar o diagnóstico, e aí, como que eu resolvo o problema? Então ele deixa um pouco, eu acho que ele deixa um pouco a desejar nessa parte, né? E o próximo treinamento que eu vou dar, para quem quiser saber de Database Performance Tuning, entra no meu blog, vocês vão aqui em treinamentos. Aí vão aqui, vocês vão ver as próximas turmas. Database Performance Tuning, a próxima turma que eu vou dar vai ser em fevereiro de 2017. Por que tão longe? Eu estou atualizando o treinamento agora para o 12C. Então a última turma que eu dei ainda foi no 11. A próxima eu já quero dar no 12. E eu faço isso nas minhas horas vagas, essa atualização. A atualização de material demora bastante. A gente tem que preparar a máquina virtual, script, material. Então eu vou terminar isso até janeiro. E aí em fevereiro eu já vou dar a próxima turma no 12C. Performance Tuning. Os 3 primeiros aí que quiserem já participar dessa turma com 50% de desconto, tem que mandar um e-mail para mim com esse código que eu vou escrever aqui. Ô Prado, não está aparecendo nada, está aparecendo só o código PBA Brasil PT Hora 08, que é o código da turma. Só vamos colocar isso aí no assunto. Os 3 primeiros que estiverem interessados no treinamento vão ganhar aí um desconto de 50%. Os demais, eu dou um desconto de 20% até o final de novembro. Tá? Depois eu vou diminuindo os descontos desses cursos, principalmente esse que é o mais concorrido, até mesmo por questão de, deixou para o último, vai ter um desconto menor. Tá? Eu formo turmas com até 15 alunos, não formo com mais que isso, tá? Porque fica muito ruim de ficar falando com mais que isso durante o treinamento. E essa próxima turma vai ser telepresencial. Então, vou dar online. Você pode fazer no conforto da sua casa aí. Você vai instalar o TeamViewer, é bem fácil, é free. Eu que pago, na verdade, sou eu que tenho que pagar para poder fazer as reuniões. O aluno é free. E é bem legal, tem bastante interação com o aluno, lá o software. Me parece que ele tem uma interação melhor que o Hangout, que você tem a teleconferência com outras pessoas, né? E é isso, pessoal, o que eu tinha para falar. Eu vou pedir para o Cotrim agora comentar aí comigo, falar para mim aí as dúvidas. Meu e-mail está lá também no meu blog, né? Mas para quem não sabe, manda para contato@fabioprado.net. E Cotrim, me ajuda aí agora, por favor. Me veja se você já leu aí as dúvidas, vai compilando para mim essas dúvidas aí, vamos respondendo elas, por favor. Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui agora. Ok, vamos lá, tá me ouvindo? Eu só preciso lembrar como é que eu faço para parar de compartilhar. Não estou escutando. Você está me ouvindo, Prado? Estou, agora sim. Agora sim. Pronto. Isso. A primeira coisa não foi nenhuma dúvida sobre o conteúdo, tá? Sim. Foi o Acácio Lima Rocha. Ele perguntou se você poderia compartilhar esses arquivos de exemplo depois.
Se você Não, puder, não, porque você... eu conversei com o aluno lá, então ele pediu também para não compartilhar, cara. Ah, tá. Como tem bastante informações mesmo sobre a empresa, né? Então eu descaracterizei qualquer coisa que identificasse a empresa. Mas tem informações de um banco dela. Então esse caso aqui eu não posso compartilhar, não. Eu poderia compartilhar alguma coisa minha, mas aí você não vai ter explicação de alguma coisa minha, né? De ambiente de laboratório. Acácio, sinto muito, hein? Infelizmente, não é por forças maiores. A primeira pergunta assim, técnica é de um. Acredito que é aluno seu, um tal de DBA Ronaldo, não conheço esse cara. Poxa, esse cara é problema. Eu já ouvi falar, ele é meio chatinho, né? Ele é baixinho também, né? Quanto à possível ausência das PKs, não são eficazes, PKs apontadas no relatório, é possível fazer um cruzamento com alert log? Ou existe alguma ferramenta ou tem que fazer isso na mão? Ausência de PKs. Bom, eu não consigo pegar isso nem no AWR Report e nem no Alert Log, cara. Não dá para pegar, não. Então, ele deve ter falado sobre FK. FK. Então, na verdade, você não consegue saber, você tem indícios, né? Por exemplo, o H-Event, que nem eu comentei aquele lá, é um indício de que falta um índice na FK. Mas eu não consigo saber exatamente nos reportes aqui, e também no Alert Log, se há a ausência do índice na FK. Então, isso só daria para pegar fazendo consultas lá no dicionário de dados, né? Olhando o banco direto. Tá. Na sequência, a Érica respondeu ao Ronaldo aqui que, na verdade, a ausência é do índice da FK e não da ausência da FK, pelo que ela entendeu da sua explicação. Era isso mesmo. Desculpe, gente. O Felipe Brito, ele falou aqui, já li em alguns lugares que nem sempre é ideal usar os índices na FK. Gostaria de saber quando ele deve e quando ele não deve usar esses índices. Legal, boa pergunta. Isso aí já é dica de SQL Tuning, então vamos lá. Quando usar? Se você vai fazer join entre a tabela pai e filho, crie o índice, porque você vai otimizar os joins. Se a tabela, principalmente, você tem muitos DMLs na tabela pai, crie o índice. Por quê? Suponhamos que a tabela pai e tabela filha sejam tabelas gigantes, tabelas grandes, dezenas ou centenas de gigabytes. Eu falei rapidamente sobre isso na apresentação, mas vamos pegar um contexto aqui que eu vou fazer um delete na tabela pai. Uma linha. Existe uma FK entre a tabela pai e a filha, não tem índice. Eu vou deletar aquela linha, internamente o Oracle tem que verificar se existem linhas correspondentes na tabela filha. Se não tem índice, ele vai fazer um full-table scan na tabela filha. A tabela filha ela tem 500 GB, ele vai demorar pra caramba para fazer esse full-table scan lá, interno. Né? Se você tem um índice, ele já vai direto no ponto e faz aquele delete rápido. Né? Então, eu diria que na maior parte dos casos, você deve sim criar um índice na FK. Quando você não criaria? Se for tabela pequena, tá? Se as tabelas são pequenas, e se você não fica fazendo muito joins entre elas. Basicamente nessas situações. Ok, o André, ele comentou sobre aquela criação de índice que você falou lá, que o DBA estava fazendo o índice, né? Certo. Estava criando o índice. Ele falou se isso não foi um caso isolado ou se não durou pouco tempo esse índice. Você tem essa informação? Foi um caso, acho que ele já tinha, parece que ele já tinha feito isso outras vezes, o DBA, mas ele não tinha esse conhecimento que causava o problema. Então não sei o nível do cara, se ele era júnior, sei lá o quê, mas ele não tinha esse conhecimento. Então dessa vez, acho que a empresa resolveu acionar, me parece que resolveu acionar o suporte da empresa desse meu aluno, e foi um problema bem isolado, então ele não fazia isso com frequência. Ele acho que fazia, me parece, não sabemos ao certo, me parece que ele fazia isso regularmente, com aquele mito, achando que o rebuild vai otimizar os índices. E aí é um mito, pessoal. Na verdade, até recomendo aí, depois quem quiser saber mais sobre isso, tem um artigo no meu blog. Eu falei também sobre isso no DBA Brasil 1.0. Procure aí por rebuild
no meu blog, no campo de pesquisa, vocês vão lá em rebuild, vocês vão encontrar um artigo que fala sobre você deve fazer ou não rebuild de índices. Recomendo que você evite isso ao máximo. Tá? Procure evitar. Raramente isso aí vai te trazer benefícios. Tem algumas situações que trariam sim, mas são raras. Tem gente que faz aí por costume sem nenhuma análise. Eu acho que a Érica matou a charada, hein? O DBA ele deu o comando de criar o índice e foi almoçar. Não sei. Aí eu não peguei todos esses detalhes. Aqui o Rafael está perguntando sobre o AWR, tá? Certo. Ele perguntou se o AWR não requer que a versão do banco seja Enterprise. Sim, porém ele também funciona na Standard. Isso foi até... Eu nunca usei a Standard, pessoal. Então eu sempre usei a versão Enterprise. Então, quando eu descubro alguma coisa sobre a Standard, normalmente são com alunos. Eu descubro com alunos. Então eu aprendo também com os alunos. E nessa última turma eu tive um aluno, um ou dois, vários, na verdade vários, mas eu lembro de um específico que ele teve vários problemas com o Standard, então direto a gente falava dos bancos dele. E era o Standard. E ele falou que ele usava o AWR Report na Standard. Eu falei, cara, eu nem sabia que funcionava. Por quê? A versão Standard, você não pode usar nela nada que dependa de licenciamento adicional. E o AWR Report depende do licenciamento do Diagnostic Spec e Turning Pack. Você tem que pagar licenciamento desses dois caras, dessas duas options, desses dois pacotes. Tá? Então eu achava que nem funcionaria na Standard. Eu falei, cara, funciona? Como que a Oracle deixa isso? Se a Standard, na teoria, a Standard não deveria funcionar nada, ela não permite que você use nada que depende de options, mas ela deixa o negócio funcionar. Eu achei um negócio muito esquisito. Mas funciona. Você consegue gerar WR Report na Standard sim. Mas você não deve fazer isso, porque se você for pego numa auditoria, e nesse treinamento a gente conversou entre os alunos lá, os alunos souberam de casos que empresas que tiveram auditoria Standard usando a AWR, a Oracle vai detectar isso e ela vai falar, ó, você está ferrado, porque você vai ter que pagar o Enterprise, que a licença é muito mais cara, e você ainda vai ter que pagar o licenciamento da option, das duas options, Diagnostic Spec e Turning Pack. Tá? Então você vai ter que pagar um monte de coisa aí para usar o AWR. Lembrando sempre que se você gostou e tem utilidade, como diz o Portilho, a Oracle cobra por isso, né? Cobra por isso, infelizmente. Ela é bem mercenária, eu diria, nesse ponto. O André falou que as licenças da Oracle são bem sinistras, precisa de um curso só para isso. Eu demorei para entender, cara, eu não sei tudo, mas eu demorei para entender o básico. É sinistro, sim. Tá, o André também está perguntando aqui, que assim, ele questionou se isso não foi um evento isolado, né? E como que ele poderia fazer para detectar isso, detectar um problema diário? Detectar um problema diário. Não, vou falar aqui. Detectar um problema diário, você tem que analisar o report sempre, né? Então, na verdade, você vai fazer isso, essas análises. A gente não tem, vou falar no caso real, a gente não tem tempo para ficar analisando. Eu, por exemplo, não tenho. Eu já tive. Tá? Teve uma época lá no meu trabalho que a gente tinha mais pessoas, deram uma enxugada legal, e eu ficava toda hora olhando lá, WR Report, uma vez por semana no mínimo, eu ia lá e ficava olhando, tentando detectar problemas, às vezes mais de uma semana, tentar entender o que acontecia no banco. Hoje eu não consigo mais, eu realmente analiso quando tem algum problema. Né? Então, assim, se você tiver tempo para ficar fazendo isso diariamente, gera um relatório todo dia lá, fica analisando ele, faz seus comentários. Tem muitos problemas, como por exemplo esse, eu não conseguiria saber que o cara fez um create index, porque esse comando SQL, esse DDL não aparece no report. Então o que eu teria que fazer? Durante o período do problema, eu teria que ter acesso ao banco para fazer consultas ali no dicionário de dados, em várias visões de performance dinâmicas, para descobrir o que estava acontecendo. Aí eu ia ver que era o SQL do create index. Então eu tenho que, não basta só analisar o AWR report, né? Talvez eu tenha que também ter acesso ao banco. E aí ficar olhando os dois sempre. Se for uma rotina diária, talvez você consiga. Eu tenho até um script no meu blog. Deixa eu ver, AWR. Eu estou pesquisando aqui. Vocês vão procurar por um artigo no meu blog com o nome Gerando AWR Report Mensal Automaticamente.
Isso aqui foi porque uma aluna uma vez me perguntou, puxa, Fábio, eu preciso automatizar a geração do relatório AWR numa turma bem antiga que eu dei. Tem como ajudar a gente nisso? Eu falei, pô, legal, isso vai virar um artigo meu. E aí eu bolei a solução, né, e criei lá uma storage procedure, um job, para rodar um script para gerar um report mensal para você ficar analisando sempre. Você quer analisar diariamente, você pode ler esse artigo meu e adaptar ele para gerar um report diário. Então, daí você vai fazer a tua análise depois. Bom, essa sua resposta aqui respondeu também uma dúvida da Marcela Reis, se o Create ou Rebuild chegou a aparecer no AWR. Ou nesse caso foi só porque sabiam que tinham rodado e tal. Infelizmente a gente só vê os DMLs lá, né? Sim. Tá. Vamos lá. O Alisson Morandi, na SESS Tablespace e Tablespace IO Stats, os Tablespace Temp com a VRD, MS, não sei o quê, cara, tá bem acima do valor que você falou. Em particular, essas duas Tablespace indicam problemas? Ele está falando do meu Tablespace, do exemplo, ou do dele? Porque o meu tá baixo. Não, ele falou que ele tem. Ele tem um AWR lá na empresa que ele trabalha. Ah, sim. Então tá bem acima. É um indício de que você precisa melhorar o I/O, principalmente se tiver com 20 ou mais. Se ninguém reclama, não há problema, né? Então vemos assim. Às vezes a gente fala, eu costumo usar muito essa frase, frase de um filósofo francês: o ótimo é inimigo do bom. Se você viu lá que tá com 50, mas não tem ninguém reclamando, cara. Então, para que você vai mexer naquilo e talvez gerar uma dor de cabeça desnecessária? Às vezes a gente tenta fazer alguma coisa e piora. Já aconteceu isso várias vezes comigo. Mesmo seguindo dicas de boas práticas, porque muitas vezes você melhora em um lugar e piora em outro. Então, assim, se não tem ninguém reclamando, não faça nada. Mas tem nego reclamando, te pediram para otimizar a performance, a resposta do usuário está falando, eu preciso que otimize isso daqui, vamos tentar melhorar. Você tem alguma solução que você já conhece o teu ambiente, então aí sim você vai melhorar. Tá com 50, tá com 100 milissegundos, é um namespace muito utilizado, tem muitos SQLs ali. Cara, aí você tem que conhecer um pouco mais de hardware, né, de I/O. Então vamos lá, ele tá num disco local. Puxa, será que não é legal você colocar num SSD, num RAID? O RAID normalmente ele otimiza a leitura, né? Tem que entender se o problema é na leitura, porque se for na escrita, você não vai melhorar nada com RAID. Normalmente a escrita não melhora com RAID. O que melhora são as leituras. Tá? Então tem uma série de coisas que você tem que analisar. Se há uma reclamação do usuário, alguém está pedindo para você otimizar, então eu tentaria ver as alternativas para tentar melhorar aquele I/O, sim. Vamos lá. O Rafael, ele perguntou sobre quais as diferenças de informações exibidas no StatPack e no AWR. Mas aí o pessoal já respondeu aqui que o André respondeu para ele que o StatPack é uma versão mais light. O Paulo Júnior também falou que ele tem menos informações. Correto. Que era o que existia antes e era gratuito, né? Correto, até o 9. Aí no 10 a Oracle às vezes faz isso, né? Ela está testando alguma coisa, então ela vai lá e lança um negócio de forma gratuita. Foi o caso, acho que, do StatSpec. Aí me parece que ela melhorou aquilo e criou o AWR. O StatSpec é gratuito, você consegue instalar ainda nas versões atuais e ele ajuda muito. Eu uso ele no dia a dia porque eu não tenho licença nas minhas bases de produção para poder usar o AWR. Então ele ajuda muito, ele não tem o mesmo nível de detalhes que o AWR. Eu não vou lembrar as sessões de core, eu lembrei de uma talvez lá de fosse da OS Statistics, né? Eu sei que ele tem no tem no AWR, parece que esse tem no AWR, não tem no outro. Ele tem tem muito mais detalhes. Na hora que eu olho, eu preciso olhar, né? Vou comparar os dois para olhar, não lembro de cor. E tem um ponto importante que acho que não falaram aí, a parte de gerenciamento. Ele não tem gerenciamento automático. Então o AWR, por exemplo, ele vem pré-configurado para manter retenção dos snapshots, que seriam as fotos do banco, por até muda para versão. Acho que, se eu não me engano, no Oracle 12, ele está por manter por até 8 dias. Então ele mantém os dados de até 8 dias. Mais que 8 dias você não vai conseguir gerar um relatório. Mas é configurável, você pode mudar.
quanto maior for a sua retenção, mais espaço você tem que ter para armazenar esse repositório do AWR. Tá? Então, esse gerenciamento automático não existe no StatsPack. Você tem que criar jobs e procedures para ficar limpando os relatórios. E também para ficar gerando os snapshots de hora em hora. Tá? Então, você tem que rodar um script, só que já vem um script pronto lá próprio da Oracle lá, para você poder criar esse job de hora em hora. O que não tem é para fazer a limpeza. Esse eu tive que pesquisar, por exemplo, montar um SQL, criar uma procedure e schedular um job para rodar ela diariamente. Por incrível que pareça, aquele seu aluno chato lá, o tal do Ronaldo, né? Outra pergunta? Não, ele fez agora uma contribuição agora. Opa, é incrível isso, né? O Ronaldo contribuindo com alguma coisa, né? Hoje foi o dia bom. O Ronaldo é amigo pessoal, por isso que eu brinco com ele, tá? Ele falou que a principal diferença entre ambos é que o StatPack não armazena o histórico de novas estatísticas métricas introduzidas no Oracle 10G. Outro ponto. Ele foi pesquisar o Google is your friend, ele foi lá na Oracle ver isso. Verdade. Hoje, por exemplo, eu não lembro os valores exatos, mas acho que a gente tem quase 2.000, eu tenho no material do meu treinamento, a gente tem quase 2.000 eventos de espera. Não, acho que evento de espera ele consegue. Eu sei que tem algumas estatísticas novas, visões de performance dinâmicas novas, surgem um monte a cada versão nova do Oracle, então ele não consegue pegar as estatísticas dessas visões de performance dinâmicas novas, isso eu sei. Então, bate com o que o Ronaldo falou aí. Bom, Prado, não tem mais pergunta aqui, você já respondeu tudo. Aliás, a sua explicação, como sempre, foi extremamente didática, né? Então, por isso tem poucas explicações, tem poucas dúvidas, né? Legal. E, em nome do DBA Brasil, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui com a gente, tá? Você é um dos administradores, você é uma da parte de organização do DBA Brasil, você sabe que a gente batalha muito nisso aqui para fazer essa disseminação de conhecimento, né? Sim. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer e, como sempre, você foi sensacional, tá? Obrigado. E aí eu passo a palavra para você fazer as suas considerações. Legal, obrigado. Então, como eu sou também um dos organizadores, um dos administradores, né, então eu também procuro dar uma atenção especial aí para o DBA Brasil, né? Então sempre vou estar contribuindo, sempre precisar de alguma coisa aí, evento, alguma coisa, eu vou estar sempre contribuindo. Quero estar sempre ativo aqui, né, nessa comunidade do DBA Brasil. Não contribuo tanto quanto eu gostaria, né? Principalmente lá nos grupos do WhatsApp. Raramente eu consigo lá ler todas as mensagens durante o dia ali. De vez em quando eu entro lá, uma vez por semana ou duas às vezes, eu entro lá e olho as mensagens, contribuo com alguma coisa, mas não dá para fazer todo dia, né? Então a gente faz de acordo com a nossa disponibilidade. Mas eu faço questão de, pelo menos, de vez em quando, estar contribuindo com alguma coisa. Tá. Muito obrigado mais uma vez, Prado. E o pessoal que ainda está nos assistindo aqui, eu gostaria de lembrar o seguinte. Pode ser que você não entenda do AWR, pode ser que você não entenda do RMAN, pode ser que você não entenda de um backup SQL ou de um TAN SQL server, mas, de repente, você entende de uma feature do Postgres, ou você entende de uma feature exclusiva lá no SQL Server ou no Oracle, ou seja lá em qual banco de dados for. Tá? Nós não temos discriminação de bancos, nós queremos aprender todos. Então, se você tem esse conhecimento, gostaria de participar aqui do Terça de Dados, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, pelo grupo no Google Groups, pelo Facebook. Pode me chamar, pode chamar o Prado, pode chamar qualquer um dos administradores, que a gente vai ter o maior prazer em fazer em chamar para uma participação. Aqui é um ambiente totalmente voltado para a comunidade. A gente não tem discriminação. Tem gente que fala assim,
eu gosto de Oracle, eu odeio SQL, eu gosto de SQL, eu odeio Oracle. Aqui não, aqui a gente gosta de tudo, aqui a gente gosta de todos. Ninguém sabe tudo. Tá? E toda vez que você explica uma coisa, para você, às vezes, pode ser uma coisa extremamente básica, mas para uma pessoa que está iniciando, pode ser a resolução do maior problema que ela teve na vida até aquele momento. Né? Então, nos ajude a fazer essa disseminação de conhecimento, entre em contato com a gente, participe do Terça de Dados. E também, lá nos grupos, ajude também a responder. Você sabe, não fica com vergonha. E assim, se você escrever uma besteira, se você responder uma besteira, um negócio errado, ninguém vai chegar assim, porra, você falou besteira. Não, ninguém vai falar. Você tentou. E assim, conversando que a gente acaba aprendendo. Tá? E vamos lá, gente. Oi, Prado. Deixa eu falar mais uma coisinha aqui, ó. Como eu gosto de transparência aqui, ó. Vamos lá. Recebi os e-mails aqui. Eu já quero falar quem são os caras que ganharam 50% de desconto. Então aqui, ó, vocês estão vendo minha tela aí agora? Tá aparecendo só o seu lance de os arquivos aí, AWR, IP, eu acho que é onde estavam os arquivos que você abriu. Peraí, eu compartilhei a tela aqui de novo, teria que mostrar minha tela, então vamos ver, peraí. Compartilhar a tela. Deixa eu ver agora. Agora tá mostrando Não, meu navegador, meu Gmail? Não, voltou pro report? Não, pro internet, pro Windows Explorer. Pro Windows Explorer? Caraca. Pro gerenciador de arquivos. Não tá mostrando agora. E agora? Tá mostrando o meu navegador? Meu browser? Não, tá mostrando você. Porra, cara. Peraí, eu tô tentando configurar um negócio aqui. Deixa eu tentar de novo. Quero mostrar aqui minha caixa de e-mail aqui do Gmail para mostrar os caras que já me mandaram e-mail que serão os ganhadores. Então vamos lá. Deixa eu tentar de novo aqui, peraí. Tela cheia. Compartilhar sua tela. Agora, aí, tá vendo meu Gmail? Agora sim. Legal, então vamos lá. Ó, eu falei que tinha que mandar o código para mim, DBA Brasil, PT hora 08 no assunto, correto? Isso mesmo. Então, ó, eu vou por ordem de chegada aqui para ver os ganhadores. Teve um cara aqui, eu gosto de seguir as regras, porque se a gente não seguir as regras, não tem como a gente definir os critérios. Então aqui, ó, teve um cara que mandou treinamento AWR, teve um cara que mandou DB Tuning, eu não sei se esses caras estão pedindo desconto, mas eles não mandaram com o assunto que eu solicitei. Quem mandou foi o Paulo Henrique Julião, o Rafael Emerick e o Edinaldo Almeida. Então esses três caras aqui, ó, que ganharam o desconto de 55%. Somente eles. Tá? Então teve mais gente aqui que pediu, ó. Então os ganhadores aqui eu já falei o nome. Era isso, Cotrim. Beleza. Então, gente, por hoje é só. Muito obrigado pela participação de todos aí. Tá? Não esqueçam, vocês são muito importantes para a gente, porque nós não queremos ensinar, a gente troca conhecimento. Tá? E uma boa noite para todos. Estamos encerrando a transmissão agora. Valeu, obrigado, pessoal. Valeu, obrigado pela audiência aí. Obrigado, pessoal. Até mais. Abraço. Não se esqueçam, na próxima terça-feira, excepcionalmente, por causa do feriado do dia 12, a gente adiantou uma terça de dados, então nós vamos ter na próxima terça-feira o Thiago Cruz aqui com a gente. Tá? Ele vai falar sobre os logs, o transaction log do SQL Server. Tá? Amanhã eu estou fazendo a chamada no padrão da gente aí em todos os meios. Tá? Um abraço e boa noite para todos. Boa noite para todos aí.